Reunimos-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Sede a rocha do meu refúgio, Senhor, e a fortaleza da minha salvação. Assim cantamos. E quando nos referimos ao Senhor Jesus Cristo, a Deus, ao seu ungido e ao Espírito que nos envia. Acreditamos em Jesus ressuscitado, como nos vai falar a segunda leitura, na sua presença, e por isso, quando celebramos a Eucaristia, celebramos sempre essa presença no meio de nós. Ele está conosco, é para nós, e com Ele caminhamos. A Palavra de Deus vai-nos dar a imagem de uma árvore que está plantada à beira do rio e que tem águas, e da palha que o vento leva. E nós, naturalmente, queremos ser essa árvore que está viva com a água, que é esta imagem do Espírito Santo e da graça de Deus com que nos alimentamos. O Evangelho vai-nos colocar diante do desafio das bem-aventuranças ou da felicidade, da santidade, que é quem quer seguir este programa de Jesus, que não é igual ao programa do mundo, pelo contrário, é um contraditório, é um paradoxo, é uma alternativa, mas é essa a proposta que Jesus nos faz, não para que a gente sofra, mas para que a justiça seja feita a todas as pessoas. Porque é assim que Deus se manifesta. Jesus é o primeiro bem-aventurado, é o santo dos santos e convida-nos também a ser bem-aventurados, porque Ele próprio diz também, felizes aqueles que acreditam sem terem visto. É essa felicidade que nós suspiramos e que desejamos e queremos desejar, que nos faz reunir aqui cada manhã nesta persistência ao encontro do Senhor ressuscitado. Fazemos aqui esta Assembleia que se reúne na Sé, na cidade de Angra, e que tem a possibilidade de ser acompanhada através de muitos irmãos e irmãs na fé, de homens e mulheres de boa vontade, seja através da rádio, seja através da televisão. Para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconhecemos a presença do Senhor, a sua misericórdia e arrependidos os nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens proclamados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor, que prometeste estar presente nos corações retos e sinceros,
Ajudai-nos com a vossa graça a viver de tal modo que mereçamos ser vossa morada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Jeremias. Eis o que diz o Senhor. Maldito quem confia no homem e põe na carne toda a sua esperança, afastando o seu coração do Senhor. Será como o cardo na estepe, que nem percebe quando chega à felicidade, habitará na aridez do deserto, terra salobre onde ninguém habita. Bendito quem confia no Senhor e põe no Senhor a sua esperança. É como a árvore plantada à beira da água, que estende as suas raízes para a corrente. Nada tem a temer quando vem o calor e a sua folhagem mantém-se sempre verde. Em ano de estiagem não se inquieta e não deixa de produzir os seus frutos. Palavra do Senhor. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, se pregamos que Cristo ressuscitou dos mortos, porque dizem alguns no meio de vós que não há ressurreição dos mortos. Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, ainda estáis nos vossos pecados.
E assim os que morreram em Cristo pereceram também. Se é só para a vida presente que temos posta em Cristo a nossa esperança, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas não. Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus desceu do monte na companhia dos apóstolos e deteve-se num sítio plano com numerosos discípulos e uma grande multidão de toda a Judeia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidónia. Erguendo então os olhos para os discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque é vosso o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, quando vos rejeitarem e insultarem e prescreverem o vosso nome como infame por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos e exultai nesse dia, porque é grande no céu a vossa recompensa. Era assim que os seus antepassados tratavam os profetas. Mas ai de vós, os ricos, porque já recebestes a vossa consolação. Ai de vós que agora estáis saciados, porque haveis de ter fome. Ai de vós que rides agora, porque haveis de entristecer-vos e chorar. Ai de vós quando todos os homens vos elogiarem. Era assim que os seus antepassados tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Por este santo Evangelho, perdoai-nos, Senhor. Para quem entra agora em sintonia conosco, aqui a partir da sede Angra do Heroísmo, nós estamos a celebrar a Eucaristia do domingo que fazemos em cada Páscoa a partir da ressurreição de Cristo, porque Cristo, se não tem ressuscitado, é vã a nossa fé. Os mortos ressuscitam, Cristo é o primogênito entre os mortos, o ressuscitado, e é na sua presença que nós estamos aqui reunidos. E também nesta fé e na esperança de que não vivemos só para este tempo presente e que a nossa fé em Cristo não é só para este tempo, senão seria pouco, mas também para toda a vida, para a vida eterna. Em certa ocasião, Jesus diz no Evangelho que não veio trazer a paz, mas a guerra. E isso pode nos parecer estranho da boca de Jesus. Não se trata de violência, mas sim de uma mensagem que não é tranquilizante. É uma provocação de uma falsa boa consciência.
Ora, nós vivemos num contexto cultural, global, genérico, de injustiça, num mundo dividido, com enriquecimentos extremos e empobrecimentos extremos, não porque falta pão, mas porque faltam outros valores. É neste contexto injusto que o Evangelho pode ser uma boa notícia para alguns, não pode ser boa notícia para todos, como se fosse tudo igual. Aliás, os ricos acham que já são detentores das boas notícias e por isso não aguardam mais nenhuma. E é por isso que uma pessoa com a mentalidade de rico, com a instalação de rico, dispensa esta mensagem e acha que não lhe faz falta. Que sou rico, tenho tudo o que preciso, não preciso dos outros nem de Deus. E, portanto, não estou à espera de mais boa notícia nenhuma, nem sequer do Evangelho. O Evangelho não me faz falta, Deus não me faz falta, a missa não me faz falta. Estou de tal maneira satisfeito que dispenso tudo isso que nos tenham a dizer. Ora, não é aqui que se situam os discípulos de Jesus, porque Jesus fala aos seus discípulos e sempre a vós, mas vós, porque ele próprio, Jesus é o primeiro bem-aventurado. Se a gente ler este texto à luz de Jesus, vemos que tudo se aplica a ele, se aplica aos discípulos e se aplica, enfim, a muita gente. Certamente também se aplica a cada um de nós que estamos aqui presentes ou que nos acompanham por meio de comunicação social. Nesta versão de São Lucas, dado que nós estamos mais habituados a ouvir a versão das bem-aventuranças segundo São Mateus, é mais completa e tem um outro esquema. Mas nesta apresentação do Evangelho de Lucas, uma vez que é o evangelista que nós estamos a seguir este ano, as bem-aventuranças são proclamadas quando Jesus desce do monte. Em Mateus, por exemplo, é quando sobe ao monte. São proclamadas na companhia dos apóstolos, num sítio plano, com numerosos discípulos, com a grande multidão de toda a Judeia, trata-se de judeus, que vêm de Jerusalém, mas também do litoral de Tiro e de Sidónia. E também é curioso que normalmente no Evangelho, quando Jesus ergue os olhos, ergue sempre os olhos para o céu e para o Pai. Hoje diz-nos Lucas que erguendo os olhos para os discípulos. Portanto, o que é que vemos neste enquadramento? Este é o contexto, ainda não é o texto, é que Jesus está ao lado dos pobres, dos aflitos, dos famintos, dos perseguidos, porque quer que haja justiça. E, portanto, nós temos uma afirmação básica, quando dizemos Deus é amor, é certo, mas também é justiça. E então podemos perguntar, mas se Deus é justiça, onde é que está a justiça para aqueles que não têm justiça neste mundo? E é aqui que se situa também este programa nuclear, quando Deus não bendiz situações de carestia injusta, mas atitudes de justiça. É que também esse texto mal interpretado, ou quem não está no espírito dele, diz, bom, pois estão a ver, esses cristãos, os católicos são os atrasados, porque parece que o Deus deles está a bendizer situações de carestia, de injusta, e portanto, quanto maior for a pobreza, maior é a bendição de Deus. Ora, não se trata nada disto, porque Deus não bendiz situações de carestia injusta, nem de penúria, nem de miséria, mas o que bendiz são atitudes de justiça. É certo que Deus é amor, mas também é justiça. E quem faz justiça aos pobres, às vítimas, aos mortos. É aqui que, de facto, nós podemos encontrar Deus que é justiça. Jesus proclama, ao contrário do mundo, que os pobres são ditosos e os ricos não. Estes ricos confiam nas suas riquezas e creem que o seu dinheiro lhes abre todas as portas. Só o dinheiro que um dia terão que deixar e, portanto, é essa a sua riqueza. Mas é nesta base que, de facto, Jesus lança esta outra proposta, porque pode acontecer que a gente confie nas nossas riquezas, por isso no Salmo cantamos Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor e não a sua esperança na riqueza. Porque a pessoa, a partir do seu dinheiro, da sua riqueza, acha que todas as portas estão abertas e, bom, até que um dia há de deixar essa segurança do seu dinheiro. E que, para além disso, facilmente a pessoa habitua-se à soberba. E essa soberba, como é que a podemos discernir? É quando julgamos que não precisamos dos outros, nem tão pouco de Deus e nem da sua graça. É isso que diz Jesus na parábola do rico avarento. E Jeremias, na primeira leitura, maldiz o homem que confia em si mesmo, isto é, no homem que não confia em Deus
e que se fia nas suas riquezas, crendo-se autossuficiente. É aqui que de facto está o erro, é quando nós nos consideramos autossuficientes, até já mesmo do ponto de vista como criaturas, quase que nem sequer nos aceitamos como criaturas, nem como filhos, nem como irmãos, nem como necessitando uns dos outros e os outros também de nós, e como estamos desejosos de Deus e da sua graça. Pelo contrário, os pobres têm a sua confiança posta em Deus, sentindo-se necessitados dos outros e também necessários para os demais, buscando na solidariedade e na graça de Deus o que o dinheiro nunca poderá dar. E aqui, de facto, está a riqueza do pobre. Aqui não estamos a falar do pobre no sentido miserável ou de penúria. Estamos a falar do pobre, quando dizemos pobre em espírito, também não é tonto, dado que aqui a nossa versão, quando dizemos é um pobre em espírito, queremos dizer coitadinho, é tontinho, e por isso também tem algum receio já da tradução que fazemos de pobre em espírito. Mas pobre em espírito é para distinguir da atitude do miserável ou da penúria, que nós nunca pregamos, nem Jesus, bem-aventurados os miseráveis, bem-aventurados os indigentes, não é disso que se trata. O que se trata é da atitude, se quisermos, ou do estilo de quem põe a sua confiança em Deus, não do dinheiro, nem na riqueza, nem nas seguranças deste mundo, nem no homem. Porque o que é que isto leva, de facto, o valor do pobre? É que sente a necessidade dos outros e também sente que pode ser necessário para os outros, buscando na solidariedade e na graça de Deus o que o dinheiro, de facto, nunca poderá por si dar. Jesus ama a todos, como sabemos. A uns chama ditosos, felizes, bem-aventurados. A outros não chama malditos, nem excomungados, mas desgraçados, desditosos, mal-aventurados. Portanto, a aventura com que se lançam, uns lançam-se numa boa aventura, são bem-aventurados. Outros são mal-aventurados. E aqui os critérios do mundo, se fosse para avaliar, um professor que tivesse que fazer essa avaliação, terá dificuldade quem é o bem-aventurado neste mundo aos olhos do mundo e quem é o bem-aventurado neste mundo aos olhos de Deus. Jesus chama ditosos aos desgraçados que sofrem injustamente e desgraçados aos ricos deste mundo estabelecido como sistema injusto. Os humilhados são elevados e os prepotentes desmascarados. Esta palavra evangélica de bendição, maldição, não se pronuncia a partir do ódio, nem do ressentimento, nem da violência, mas a partir da justiça e da caridade. A miséria, da fome, da dor ou do ódio deve ser abolida. Só a justiça é capaz de romper com o sistema diabólico. É com base neste texto do Evangelho de São Lucas, do capítulo 6, que acabámos de ouvir, que o Papa Francisco, no dia 19 de março do ano passado, escreveu uma exortação apostólica, que começa assim, num dos seus capítulos: alegrai-vos e exultai nesse dia, porque é grande no céu a vossa recompensa. É a partir desta afirmação do Evangelho que o Papa Francisco escreveu a exortação apostólica Gaudete et Exultate sobre o chamamento à santidade no mundo atual, que também é um tema que não é tema de capa. Os temas de capa, infelizmente, são outros e muito maus. O tema de capa para o Papa Francisco é o chamamento à santidade no mundo atual. Porque nós normalmente, quando falamos, até mesmo os cristãos que estamos aqui, achamos, quer dizer, o mundo que a gente vive é um mundo de desgraça, se quisermos, de desordem, de pecado, de maldade, de corrupção, que até falar na santidade do mundo atual, até a gente acha isso que, bom, é impossível, é um disparate. Mas não é impossível, é um disparate, porque sempre o mundo atual para as gerações anteriores também não era o céu ainda aberto, e também os que nos antecederam foram chamados a ver a santidade no mundo atual do seu tempo, das suas circunstâncias. Ora, como é que isto é possível? Número 103 dessa exortação, o Papa diz-nos que Jesus explica com toda a simplicidade o que é ser santo. Fê-lo quando nos deixou as bem-aventuranças. Estas são como o bilhete de identidade do cristão. São palavras do Papa. Assim, se cada um se questiona sobre como fazer para chegar a ser um bom cristão, a resposta é simples. É necessário fazer, cada qual a seu modo, aquilo que Jesus disse no Sermão das Bem-aventuranças.
Nelas, bem-aventuranças, está delineado o rosto do Mestre, que somos chamados a deixar transparecer no dia-a-dia da nossa vida. E no outro número, no 64, explica a palavra bem-aventurado. Diz, a palavra feliz ou bem-aventurado torna-se sinónimo de santo, porque expressa que a pessoa fiel a Deus e que vive a sua palavra alcança na doação de si mesma a verdadeira felicidade. É curioso vermos esta relação entre bem-aventurança, santidade e felicidade. Quando é que um homem é feliz, ou uma mulher, quando é que é bem-aventurado, está aqui, de facto, o segredo, é quando a pessoa é fiel a Deus e vive a sua palavra, então alcança na doação de si mesma a verdadeira felicidade. O bem-aventurado é aquele que é feliz. Deu depois uma palavra em português que também muitas vezes é mal usada, que é a palavra beato ou a palavra beata. Que enfim tem uma conotação péssima quando dizemos fora do contexto e uma conotação muito bonita quando nos referimos aos santos. Os santos, até antes de serem canonizados, são todos primeiro declarados beata, isto é, aquele que é feliz porque viveu a bem-aventurança. Estas palavras de Jesus, não obstante, continua o Papa, poderem parecer até poéticas, estão decididamente contracorrente ao que é habitual, àquilo que se faz na sociedade. E embora esta mensagem de Jesus nos fascine, na realidade, o mundo conduz-nos para outro estilo de vida. E aqui também gostava de sublinhar esta expressão estilo de vida, porque as bem-aventuranças não se trata tanto de fazer ações concretas, mas como marca um estilo, como marca uma atitude no nosso fundo interior, uma maneira de estar no mundo, na relação com a criação, com a terra, com Deus, com as outras pessoas, com os bens, que ainda que a gente considere, bom, é do meu trabalho, aquilo que eu tenho é do meu trabalho, sou eu que mereço. Pois bem, mas isso não me dá o direito a que eu não me coloque, enfim, diante de Deus como filho, como criatura e diante dos outros como irmãos, sabendo que necessito deles, eles necessitam de mim e eu necessito da graça de Deus. Podíamos perguntar quais são na realidade os nossos valores, os das bem-aventuranças ou deste mundo. Cremos de verdade na mensagem das bem-aventuranças, como Jesus é o primeiro bem-aventurado, como os apóstolos são os primeiros bem-aventurados, até chegar à nossa terra. Porque é que a gente chama o beato João Batista Machado? Porque ele é bem-aventurado e foi bem-aventurado até na perseguição. Nos últimos 3 anos da sua vida, perseguido, escondido no Japão, e quando, enfim, é encontrado, diz, tu tens que morrer por causa da tua fé de Jesus Cristo. O beato ri-se, enfim, quando a gente vê a imagem, está ali no batistério do Golado, é do mais horrível que podemos, mas as atas dos mártires, como é que é possível as pessoas na hora da sua morte estarem a dizer perdoa-lhes, estão perdoados e dão um sorriso, rezam e dão a sua vida. E por isso então declaramos bem-aventurados. Felizes os pobres, sentimos-nos felizes quando ouvimos esta palavra, somos pobres voluntariamente ou porque não há outro remédio. Sabendo que aqui a pobreza não significa penúria nem indigência, mas um modo, uma atitude está na vida. Estamos comprometidos na luta dos pobres pela justiça, pela igualdade e pela fraternidade. É esta uma advertência do Evangelho. A outra, ai dos ricos, sentimos-nos tocados, estamos dispostos a fazer o que for preciso para ganhar mais dinheiro. Até quantos milhões de euros queremos ter? Isso bastará ou é preciso mais? E quando tivermos tudo o que queremos, para que é o que queremos? Eu termino com a palavra que a Igreja leu hoje no ofício de leituras de Santo Efrem, que nos diz assim, de modo geral: alegra-te pelo que alcançaste e não te entristeças pelo que ficou por alcançar. O que tem sede, alegra-se quando bebe e não se entristece por não poder esvaziar a fonte. Vence a fonte a tua sede e não a tua sede a fonte, porque assim poderás voltar sempre a beber, caso contrário não. Dá graças pelo que recebeste e não te entristeças pelo que te sobrou e deixaste. O que recebeste e alcançaste é a tua parte, e o que deixaste é ainda a tua herança. Não tentes avaramente tomar de um só fôlego o que não podes abarcar de uma só vez, nem desistas do que podes ainda alcançar. É assim que estamos, na certeza de que Cristo ressuscitou e que por isso os mortos também ressuscitam. E se os mortos não ressuscitam, também Cristo não teria ressuscitado.
Ora, Cristo ressuscitou, vencendo o pecado e a morte. Nele estamos salvos em esperança. Celebrar o mistério pascal do ressuscitado, comungando na Eucaristia que estamos a celebrar, é agora o que vamos fazer na comunhão do bem-aventurado, para que a gente também comungue da sua bem-aventurança e da felicidade que está sempre presente no nosso desejo e no fundo do nosso coração. Que assim seja. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica, professa um só batismo para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs caríssimos, invoquemos a Jesus Cristo, que prometeu a bem-aventurança aos que têm fome e sede de justiça, e digamos confiantes: Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelo nosso Bispo João e pelos presbíteros e diáconos, para que, no fervor da fé e do testemunho, anunciem que Jesus ressuscitou dos mortos, oremos. Pelos pobres, para que o Senhor lhes dê esperança, e pelos ricos, para que lhes converta o coração e lhes dê gosto de repartir com quem não tem, oremos. Pelos que têm fome, para que encontrem o pão de cada dia, e pelos que vivem na abundância, para que tenham fome de Deus e da sua justiça, oremos. Pelos que choram enquanto vivem neste mundo, para que o Senhor os console no seu amor, e pelos que riem, para que lhes purifique os sentimentos, oremos. Pelos que são rejeitados e insultados, para que Jesus os una à sua paixão e lhes revele o mistério da sua cruz gloriosa, oremos. Senhor Jesus Cristo, que quiseste experimentar a perseguição e a pobreza, a fome, a incompreensão e a dor, dai-nos a graça de sentir a força da vossa ressurreição e ensinai-nos a falar da felicidade que a todos prometeis, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém.
Concedei, Senhor, que estes dons sagrados nos purifiquem e renovem, para que, obedecendo sempre à vossa vontade, alcancemos a recompensa eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, é verdadeiramente o nosso dever dar-vos graças sempre em toda a parte. Para manifestar o esplendor da vossa glória, vieste em auxílio da fragilidade humana, com o poder da vossa divindade. Da nossa condição mortal, tirastes o remédio para vencer a morte, e da nossa ruína abristes o caminho da salvação por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com a imensidão dos anjos, que adoram a vossa majestade e se alegram eternamente na vossa presença, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue de vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos.
com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, nosso Bispo João, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Ele, concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, no Evangelho e na oração que Ele nos deixa, ousamos dizer, cheios de confiança, como quem põe a sua confiança no Senhor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Digo que interessa a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Senhor, que nos alimentaste com o pão do céu, concedei-nos a graça de buscarmos sempre aquelas realidades que nos dão a verdadeira vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Recordo esta semana as nossas atividades normais, quarta e sexta-feira o ensaio do grupo coral à hora habitual, quinta e sábado as catequeses, na quinta para jovens e adultos, no sábado para as crianças e adolescentes, também os voluntários da Porta da Misericórdia, quinta, sexta e sábado, nas atividades que estão propostas para cada voluntário. E além dessa atividade normal da semana, temos neste mês o encontro de catequistas da Sé, que ocorre na próxima terça-feira, dia 19, pelas 20 horas, no Centro Pastoral da Paróquia. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe.